Vamos para mais uma revisão. Hoje, 26 de janeiro de 2024, mini índice. O mini índice a gente tem o preço abrindo em gap de alta, onde o mesmo já registra forte rejeição de compra nessa região, registrando um amplo gap, ou um amplo período, desculpa, de 620 pontos, onde a gente tem uma forte rejeição. Posteriormente a gente tem o preço entregando um movimento vendedor, onde não há nenhum repique, mais profundo, dado a movimentação que foi entregue, e nem o preço demonstrava ímpeto também. A gente tem um preço descendo em linha reta sem demonstrar ímpeto e sem fazer pullback. Um cenário um pouco atípico, em minha visão. Após a abertura das ações, a gente tem um aumento na volatilidade nessa região, onde o preço testa a região de mínima do dia anterior. Lembrando que ele estava dentro do range formado no dia anterior, abriu dentro dele, respeitando suas extremidades, respeita sua extremidade inferior. Temos a entrada de pressão de compra nessa região. Se traçarmos o FIBO de máxima até mínima, temos o preço registrando um teste em região de 50%, rejeitando então esse rompimento dessas médias, onde temos um gatilho vendedor nessa região, em minha visão. Não houve continuidade, onde o preço segura novamente a região de mínima do dia, que também era a região de mínima do dia anterior, assim respeitando bem a extremidade, onde a gente tem uma entrada de pressão de compra posteriormente, que nos 10 minutos a gente tinha um ótimo gatilho comprador nessa região, nessa superação aqui, onde falha movimentação vendedora, entra a pressão de compra em cima de uma 200 ascendente, onde a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 toques na sua região, onde o que fortalece mais o cenário é essa rejeição compradora, essa rejeição vendedora em cima da própria 200. Então, fortalecendo o cenário, vejo uma viável compra aqui. Nos 5 não vi gatilho, nos 10 eu vi esse ótimo gatilho. Poderíamos trabalhar, não havia pivô, poderíamos trabalhar o espelhamento dessa perna de alta, ou trabalhar a extremidade do período, que em minha visão não seria muito viável, porque dado o risco de 500 pontos, a gente teria um ganho de 300. Visando aqui mais acima, a gente teria um ganho de 600, então seria mais viável visar o espelhamento dessa perna, que também foi a confirmação de um topo duplo, de um fundo duplo nessa região. Se a gente usar a sua extremidade, espelhar 100% para cima, a gente tem o preço gravando no seu alvo, onde rompe a região de lateralidade, o range formado no dia anterior, inicia seu processo corretivo, chega de uma forma esticada em região de máxima do dia também. Temos o preço corrigindo 61.8 dessa perna de alta, onde também era região de médias curtas ascendentes. Temos o preço deixando uma forte rejeição de venda, em minha visão, com ótima ignição de compra, um ótimo gatilho nessa região, visando a memória compradora. Possíveis alvos: dado a distância da máxima do dia, vejo a máxima do dia como um ótimo alvo. Temos preço atingindo a região de máxima do dia, onde ocorre o rompimento, máxima do dia não, máxima prévia, ocorre o rompimento, mas sem continuidade, onde temos um fundinho, um topinho mais alto, forte divergência com o estocástico, chega com o contexto um pouco esticado, a gente vê que o preço saiu daqui e chegou aqui. Temos um amplo candle comprador aqui, seguido por uma nuvem negra, assim podemos dizer, vendedora, com forte divergência com o estocástico. Fez uma viável venda aqui. Temos o preço novamente testando região de médias, rompe médias curtas, onde o preço testa a região de médias a 50 e VWAP. Temos ambas servindo de suporte dinâmico, com a entrada de pressão de compra. Pós entrada de pressão de compra, temos um pivô escondido nessa região, aqui nessa região. Vejo uma viável compra na sua superação, que é o único gatilho que eu vi.
uma comprinha neste candle, visando todo esse cenário. Poderíamos trabalhar dado stop curto, máximo do dia, ou até mesmo os alvos do próprio micro pivô. Que se a gente traçar primeiro alvo, segundo alvo, temos o preço cravando na região do terceiro alvo do pivô. Então a gente tem aí o que? Um preço com movimentação compradora no dia, porém rompendo com certa dificuldade em superar suas máximas, com bastante dificuldade, onde nessa região a gente tem um repique um pouco complexo. A gente poderia traçar um FIBO, trabalhar suas retrações 50%. Veja um novo gatilho na superação deste candle. A gente vê que as médias curtas seguiam bem alinhadas, fortalecendo o cenário comprador e visando a compra do dia, cenário comprador do dia, mas a gente não tem uma forte continuidade, onde nessa região o preço se encontra em uma deriva mais complexa, onde não há mais gatilhos, mas a gente tem a 50 servindo de suporte dinâmico nessa região. Não seria uma errada uma compra aqui, visando a memória do dia. E a gente poderia ter aqui também uma possível lateralidade para uma possível continuidade na alta, uma correção, primeira, segunda mais complexa para uma terceira onda, mas não há continuidade. O preço respeita as extremidades dessa deriva, onde no fim do dia confirma a mesma, testando região de 50% dessa perninha de alta. E esse foi o mini índice de hoje. Já no mini dólar, o que a gente tem no mini dólar? A gente tem o preço abrindo em forte gap de baixa, onde ele abre testando a região de mínima do dia anterior, essa regiãozinha aqui, deixa também um forte período no primeiro, um agressivo candle no primeiro período, né, de 8 pontos aí, onde posteriormente a gente poderia trabalhar o Fibogap para possíveis retrações. Temos ele sendo rompido, jogando para cima esse Fibo. Temos o preço testando 61.8 dessa perninha de baixa. Testou 61.8, não vejo nada a ser feito, dado a VWAP mais abaixo, onde a mesma serve de relevante suporte dinâmico em primeiro momento. Temos o preço desenhando um possível pivôzinho de alta, dado amplas rejeições nessa região. Temos um candle sendo formado, se ele fechasse em sua máxima, seria um ótimo candle comprador, desenhando um pivô de alta. Porém, o que acontece? Fraqueza compradora em cima de uma 20 descendente, onde posteriormente a gente tem entrada de pressão de compra. Então aqui nós temos uma falha de compra com entrada de pressão de venda. Viável venda aqui, em minha visão, mas um pouco visando uma falha. Viável venda visando uma falha compradora nessa região. Temos a continuidade, mas sem demonstrar ímpeto. Nessa região era a região de notícia, então a gente tem um forte aumento na volatilidade. Rompe médias, porém não se mantém acima delas, onde o preço retorna para baixo também. Aqui a gente vê grande rejeição de venda nessa região, onde já era possível traçar um canal de baixa, pegando daqui, esses dois topos, traçando os fundos. A gente vê que o preço se mantinha dentro de um canal de baixa, onde aqui era a sua linha de retorno. A gente tem uma rejeição vendedora nessa região, uma forte rejeição vendedora nessa região, onde também era região de mínima do dia. Temos o preço segurando forte em região de mínimo do dia, rejeitando muito essa queda. Entra a pressão de compra posteriormente, rompendo todas as suas médias. Não vejo possível compra aqui, porque a gente tinha uma 50 descendente ainda, que não havia sido testado no dia. Entra a pressão de compra, segura em região de máxima do dia. Temos o preço aqui segurando na máxima do dia. Temos o mesmo deixando um pullback em cima da VWAP, onde se a gente traçar um FIBO seria 50%.
pullbackzinho em cima da VWAP, eu vejo uma viável venda, uma viável compra, desculpa, visando o que? Um possível pullback pré-rompimento de máxima do dia, onde houve gatilho comprador, com forte candle comprador, pós-perna de alta. A gente vê que não houve continuidade, onde o preço se segura novamente na região de máxima do dia, onde posteriormente até o fim do dia um cenário muito complexo, baixíssimo volume, muito complexo esse cenário, mas a gente tem um preço respeitando bem as extremidades desse canalzinho de baixa, corretivo, onde se a gente traçar um fio dessa perna de alta, ele testa B1.8 várias vezes, com baixíssima volatilidade. Vejo um gatilho comprador nessa região, um ótimo gatilho comprador por sinal, pós-pullback em cima dessas médias, porém, final do dia, aqui já era mais de 6 horas, então não vejo nada a ser feito. Então o dólar praticamente ficou bem inoperável dentro da minha visão, usando a minha visão, onde a sua extremidade, a sua amplitude de máxima a mínima foi baixíssima também, se a gente olhar a variação de máxima até mínima, 17 pontos, então assim, um pregão que não entregou muito movimentos curtos, o que deu para pegar, e alguns falsos gatilhos, deixando um cenário um pouco complexo no dia como um todo. Isso foi o mini dólar de hoje.